Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Samuel Matarazzo. Esse meu canal é um canal opinativo, onde eu busco coisas que estão acontecendo aqui na plataforma ou em outras, né, plataformas e eu venho dar a minha opinião, tá bom? E aí eu estava me deparando com algumas coisas aqui na plataforma do YouTube e eu decidi fazer esse vídeo para a gente conversar sobre quando a internet ela cria uma nova moda, né? E essa moda agora é a moda de você usar a própria condição, né? Seja ela física, emocional ou social, como desculpa, né, gente, para não trabalhar, para pedir dinheiro e viver disso. E o mais impressionante, pasmem, tem gente fazendo isso há anos, como se fosse profissão. Tem criador que já montou toda uma persona em cima desse coitadismo, né? Aparece reclamando da vida, pedindo ajuda, dizendo que não pode trabalhar, né? Mas ao mesmo tempo sempre postando, sempre online, sempre criando, né? Novas formas de arrancar o Pix. E tem público para isso, viu, gente? Tem público para isso, né? Porque vocês sabem que o brasileiro é um povo solidário, né? E aí o brasileiro ele gosta de ajudar porque é solidário. E o golpista, né, infelizmente, ele sabe disso, né? E é justamente aí que entra o jogo sujo. Então eu vou tentar ser bem direto nesse vídeo, até para que ele não fique tão longo, né? É, Quando alguém usa, né, uma condição pessoal, como doença, obesidade, dificuldade ou drama familiar, né, para gerar pena e conseguir dinheiro, sabendo que está explorando a boa-fé dessas pessoas, isso não é caridade, tá, gente? Isso é manipulação emocional, né? É enganar o público. E dependendo do caso, meu povo, isso pode até se enquadrar, né, no artigo 171 do Código Penal, que é o famoso estelionato, né? Porque você pode até não concordar comigo, mas a lei ela é clara, né? Se alguém obtém vantagem financeira, né, enganando ou mantendo alguém no erro, né? Isso é crime, tá, gente? Mesmo que o golpe ele venha disfarçado de desabafo, de pedido de ajuda ou de algum tipo de história comovente, né? Geralmente como eles fazem, né? Que é o modus operandi. E o pior de tudo, meu povo, é que quando alguém tenta expor isso, a internet se vira contra essas pessoas. E eu fico assim, eu fico perplexo, né? Eu fico perplexo, né? Aqui no YouTube tem alguns canais, né, de algumas mulheres e homens também, que eles são resenhistas, né? E o trabalho deles é justamente esse, né? Falar sobre falsos profetas, é falar sobre pessoas que estão, né, arrancando esse Pix de maneira desonesta, né, para com os usuários da plataforma. E essas pessoas elas são tidas como fofoqueiras, são perseguidas, muitas delas são caluniadas, né? E a gente vê aqui que está em uma situação que chega a ser assim surreal. Chega a ser surreal. É como se fosse o poste fazendo xixi no cachorro, né? Chega a ser surreal, né? E aí quando a gente fala que existem essas vítimas, né? Quem doou o dinheiro ainda é chamado de burro. Eu digo isso porque eu entrei em algumas lives, né, em alguns vídeos, e eu vi alguns comentários, né, na live em que eu já participei de algumas, né, onde as pessoas falam que quem doou dinheiro é burro, né, quem acreditou, quem teve boa fé ainda é ridicularizado, né, e o enganador, infelizmente, ele sai como esperto, né, é uma inversão que chega a ser doentia, tá, gente? A internet ela transformou a empatia em motivo de piada, e a malandragem em sinônimo de inteligência, né? Infelizmente. Tem gente, pessoal, que vive há anos pedindo, sem mudar nada, nada na própria vida. A pessoa ela não quer sair da situação, porque
ela descobriu que a situação dá lucro, né? E então isso virou um negócio para ela, virou um modo de vida. E o público continua alimentando, achando que está ajudando essa pessoa, né? Infelizmente. Então, assim, o que me chama a atenção é ver como tem pessoas que ainda têm o disparate, né, de querer transformar a vítima no culpado. É, é quase como se fosse a seguinte situação: faz de conta que você está andando na rua com o seu celular, porque o celular ele foi feito para andar com a gente para onde a gente for. Esse é o intuito dele. Se não fosse assim, não seria celular. E aí você, que Deus o livre, é assaltado na rua, né? Levam o teu celular que você tanto teve esforço para pagar. E aí, pessoal, chega alguém para você e diz o seguinte: a culpa é sua. Você sabe que sair de casa com o celular é perigoso. Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque quem deveria proporcionar a segurança é o Estado. Não eu ter que deixar de usar algo que eu lutei muito para mim comprar, né? Para mim utilizar. Então é a mesma coisa que estão fazendo na internet. As pessoas que são vítimas, quem doou, gente, é porque acreditou. Só que a pessoa que doou, ela fez essa doação acreditando que aquela pessoa estava pedindo por um momento aquele valor. Porque, entendam, não é errado pedir Pix. É errado você enganar as pessoas para ganhar um Pix. A diferença é essa. Então, tem pessoas que nem conheciam esses canais, né? Chegam, se sensibilizam e ajudam achando que aquela pessoa está fazendo aquilo por aquele momento. Quando, na verdade, a gente sabe que essas pessoas elas já estão, ó, há anos, né, nessa pedilância, tá, gente? Aqui na plataforma tá super lotado com essas pessoas que estão pedindo, pedindo, pedindo e que infelizmente já fizeram isso de negócio, né? É o modo de trabalho delas. Antes de eu vir aqui fazer esse vídeo para vocês, eu passei uma semana investigando, vendo o vídeo, né, das resenhistas, vendo o vídeo desses pedintes para eu poder entender por que é que as pessoas estavam falando isso. E o que eu percebi é que esses pedintes, eles criaram a cultura do Pix fácil, né, e da autopiedade, né? Por exemplo, tem canal que está aqui na plataforma há anos, gente. Não produz nada de relevante, só vive de pedir. Usam problemas pessoais, aparência, saúde, qualquer desculpa para justificar o porquê que eles não trabalham. E o público cai, gente. Cai feito um patinho, né? Manda pix, defende, cria até fã-clube daquele pedinte. Virou um teatro, né, de autopiedade, né? Quanto mais você se faz de coitado, mais, ó, dinheiro entra, né? E o público, gente, né? O público ele tem prazer, né, em culpar a vítima, como eu falei para vocês, né? As pessoas elas gostam de se sentir superiores, né? E aí, quando alguém cai num golpe, né, parece que dá até um prazer coletivo, né, onde elas falam: "Eu não cairia nisso". Mas a verdade, gente, é que a maioria cairia sim, tá? Porque a manipulação, pessoal, ela é feita para isso. A manipulação ela é feita para isso. O que falta mesmo é empatia e sobra arrogância moral, né, aqui na plataforma. Então, gente, se torna muito complicado, porque, tipo, os algoritmos, né, o algoritmo em si, ele adora drama, choradeira, manipulação emocional. Quanto mais absurdo é o conteúdo, mais visualização se tem. Então, o golpista ele passa a ser premiado com esse engajamento, né? E a vítima é premiada com a humilhação de ter sido enganada, né? E de ainda ser chamada de burra pela plataforma, né, do YouTube. Então, assim, a conclusão que eu tenho disso tudo é que a internet ela virou um tribunal, né, que absolve um culpado e ridiculariza quem de fato é a vítima, né? E as pessoas elas estão normalizando esse tipo de conduta aqui na plataforma.
Então, assim, as pessoas que estão falando sobre essas pessoas, né, ao qual eu não vou citar o nome porque todo mundo já sabe de quem se trata, né, porque aqui tem vários, né, tem gente que usa a saúde para ganhar dinheiro, tem gente que tem uma casa, mas quer construir uma casa maior e não tem coragem de trabalhar, então pede o Pix para poder o povo levantar a casa dos sonhos dela. Gente, aqui tem conteúdo para todo tipo. Todo tipo de golpista você vai encontrar aqui na plataforma. E o pior, que tem gente que normaliza, né, esse tipo de conduta, né? Tem gente que normaliza e é errado mesmo é quem vem aqui denunciar. Pasmem, viu? Pasmem. Eu tenho acompanhado alguns canais, né, como por exemplo da Resenhando com a Kátia, a de resenhas, né? O canal da Dica e algumas outras resenhistas, né? E pasmem, tem gente que ainda ataca elas, né? Dizem que elas são invejosas, que elas têm inveja desse tipo de conteúdo, que eu não sei que conteúdo é esse, né? Porque se pedir for um conteúdo, então de fato essas pessoas têm conteúdo para dar e vender. Mas a gente sabe que não é conteúdo, a gente sabe que é só pedilância, né? E a plataforma está ficando assim um lugar hostil. Está ficando um lugar hostil. Tem pessoas que ainda ficam com raiva. Ah, vocês querem mandar no dinheiro de quem está doando. Não, gente. Ninguém quer mandar no dinheiro de ninguém. Mas o que vocês precisam entender é que se a pessoa perde dinheiro, né, na plataforma, ela se torna uma pessoa pública. E se ela é uma pessoa pública, ela pode ser é, resenhada, ela pode ser tida como alvo de uma crítica por ela ser uma pessoa pública. Então, se você que está me assistindo quer continuar pedindo dinheiro e não quer que as pessoas falem sobre você, é muito simples. Sai da plataforma e vai pedir manualmente. Bate de porta em porta pedindo ajuda. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que você não vai fazer isso. Justamente porque você tem preguiça até de trabalhar, quanto mais de bater em porta, né? Então você vai continuar aqui fazendo esse trabalho que você já faz, que é de enganar pessoas e pedir Pix, né? Essa é a realidade. A verdade, pessoal, é que enquanto a gente tratar estelionatário como influencer carismático, nada vai mudar nessa plataforma, tá? As pessoas elas precisam parar de normalizar o crime, né? E transformar o golpe em conteúdo e a mentira em profissão. Essa é a verdade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês comentem, que vocês curtam, compartilhem, tá? Porque isso ao qual eu falei aqui nesse vídeo, esse conteúdo ele precisa ser falado, gente, em voz alta, para ver se chega em órgãos competentes ou em pessoas que possam colocar um freio em tudo isso que vem acontecendo aqui na plataforma, tá? Então, você pode até não concordar comigo, né? Mas essa é a minha opinião.